Situadas em pleno Atlântico Norte, a meio caminho entre a Europa e o novo continente, as Ilhas dos Açores foram referência obrigatória na abertura das rotas de navegação transatlântica. Esta é uma memória que remonta ao século XV e que permanece hoje na tradicional convicção de que aqui, nesta ilha de Santa Maria, arribou Cristóvão Colombo na viagem de regresso da descoberta da América. Fora também nesta ilha que, muitos anos antes, tinham desembarcado os primeiros povoadores. Corria o ano de 1432 e era dia 15 de agosto, por isso lhe chamaram Ilha de Santa Maria. Foi o primeiro sinal de que, com os homens, vinha também toda uma tradição cultural, que faria dos Açores um espaço de continuidade do velho continente. Deitadas as primeiras sementes à terra, depressa se foi construindo uma sociedade em que se reproduziram hábitos, práticas, culturas e crenças trazidas das origens. Aqui, o barroco tomou formas de original rusticidade, mantidas até ao presente com a mesma pureza com que se repetiu, ao longo dos séculos, o talho mediterrâneo das velhas casas de chaminés algarvias. Mudaram-se os tempos, mudaram-se os hábitos sociais, mas na ilha de Santa Maria, a genuidade da paisagem local convive sem vacilar com as modernas formas de usufruto dos seus encantos naturais. Do mesmo modo, resistindo à erosão dos tempos, mantém-se viva aquela que é a mais antiga festa açoriana, a festa do Divino Espírito Santo. Tradição medieval da matriz franciscana, há muito perdida na Europa cristã onde nasceu, permanece aqui símbolo da fé popular e de um ancestral sentido de solidariedade. A partilha do pão, da carne e do vinho continua a ser todos os anos um ritual de festa comunitária que faz diluir as diferenças sociais e celebrar a igualdade essencial da condição humana. Em Santa Maria, como em qualquer ilha dos Açores, esta é a mais vivida de todas as festas. Um verdadeiro abraço que une todos os açorianos e que tem nestes teatros do Espírito Santo da Ilha Terceira a mais garrida expressão da sua alegria. Nesta ilha, a que outrora chamaram Terceira de Jesus Cristo, a exuberância do património festivo e popular convive na maior harmonia com um tecido urbano senhorial e distinto. Implantada sobre um traçado que remonta ao século XVI, a cidade de Angra desenvolveu ao longo dos séculos seguintes um imponente conjunto de edifícios religiosos, civis e militares que a distingue
e que levou a Unesco a classificar-lhe o centro histórico como património mundial. De facto, houve tempos em que as rotas do mundo passaram regularmente por esta cidade, sede da provedoria das armadas. As naus portuguesas do Brasil e da Índia, as espanholas carregadas de prata do México e do Peru e até velas corsárias em desespero de sobrevivência, encontraram aqui a água fresca, a carne e o biscoito e o descanso que reanimava os homens e reparava as naus para a última etapa do regresso ao reino. Desses tempos, dos séculos XVI e XVII, ficaram nesta ilha tesouros de raro valor. Edifícios de incontornável valor histórico e artístico, pontua o mapa urbano de Angra do Heroísmo. A velha e reconstruída Sé Catedral, que domina o coração da cidade. A igreja e o colégio dos jesuítas, depois adaptado a Palácio dos Capitães Generais. A igreja e o convento de São Francisco, transformados em museu, albergam uma valiosa e completa coleção de armas, objetos e outras obras de arte que ilustram e ajudam a compreender a memória sempre cultivada de outros tempos. Um passado que conheceu uma época de ouro, feita de riqueza, mas também de múltiplas ligações culturais e que ainda hoje se vislumbra numa herança artística que continua a adornar muitos recantos da cidade e da ilha. O Forte de São João Batista, construção filipina de traçado italiano, é um símbolo desse passado histórico do qual a Ilha Terceira se mantém orgulhosa e que lembra a resistência ao invasor e a luta pela liberdade. Um protagonismo histórico nacional reassumido 2 séculos mais tarde, quando Angra se tornou sede da regência do reino e da preparação da campanha militar liberal liderada por Dom Pedro IV. A coragem e o espírito de sacrifício evidenciados pela cidade de Angra no decorrer das lutas constitucionais valeram-lhe a distinção régia do título de heroísmo, proposto por Almeida Garrett e concedido pela rainha Dona Maria II. Mas se estas são razões que ainda hoje alimentam uma certa memória aristocrática, nem por isso as tradições populares deixam de ser a chama que mantém viva a alma desta ilha. Touradas à corda e de praça, danças e bailinhos no carnaval e festas de santos populares no verão são apenas alguns momentos de um verdadeiro ciclo anual de animação popular, o que lhe vale a fama de ser a mais alegre de todas as ilhas dos Açores.
Mas em contraste com a agitação das festas e o bulício da vida urbana, a Ilha Terceira reserva um outro universo, feito da tradicional placidez da vida rural, que vive ao ritmo dos ciclos da vida natural. No interior da ilha escondem-se alguns dos seus secretos tesouros. As manifestações de vulcanismo, visíveis nas fumarolas das furnas do enxofre, e as enormes grutas que chegam a atingir os 100 metros de profundidade, exibindo seculares formações de estalactites e estalagmites. Belezas naturais que à superfície se espraiam pelas suaves encostas da ilha, úmidas e verdes, até ao mar. O mar é, de resto, uma presença constante e uma oferta de prazer e de descontração a que é impossível resistir. Um prazer é, sem dúvida, a saborosa descoberta da gastronomia terceirense, uma das mais ricas dos Açores, na qual se destaca como prato de excelência a alcatra, de preferência assada em forno tradicional. A carne de qualidade de produção local e o popular vinho de cheiro são ingredientes da singularidade deste prato regional, sempre presente e obrigatório, seja na refeição doméstica, no restaurante ou nos momentos festivos e de convivialidade social. Como, por exemplo, na Festa das Vindimas, que anualmente se realiza na freguesia dos Biscoitos. Terra de produção de vinho verdelho, orgulhosa da sua tradição vitivinícola, os Biscoitos mantêm vivo o empenho coletivo na sua preservação, tendo inclusivamente criado uma confraria e um núcleo museológico que perpetua a memória de técnicas e de artefactos de outros tempos. O vinho é, de resto, tradição cultivada em várias ilhas dos Açores. E não é só na Terceira que o vinho tem honras de museu. Em Santa Cruz, na Ilha Graciosa, o Museu Etnográfico guarda um rico acervo que testemunha a tradição vitivinícola da ilha, onde o verdelho deixou raízes e criou fama de longa data. Peças de uma mesma construção que é, afinal, a memória da ilha. Alinham-se em faianças e em cerâmicas, os instrumentos e as imagens de arte sacra, num eloquente silêncio de recolhida evocação do passado. Lá fora, alheios à fatalidade da roda do tempo, permanecem vivos os gestos e a arte de fazer dos cereais o pão da subsistência, mas também o pão da riqueza, já que no passado a exportação de cereais foi um dos pilares da economia da ilha.
Do passado falam-nos também os 2 lagos em torno dos quais se aninha a vila de Santa Cruz. Foram outrora bebedouros de animais e hoje, convertidos em ornamento urbano, os lagos de Santa Cruz constituem, com as araucárias que os bordejam, o coração e ex-libris da vila. À volta alinham-se as casas, brancas e de traça antiga, algumas de passado solarengo, todas belíssimas e de construção genuína. A Igreja Matriz, construção do século XVI, com reconstrução e acrescentos do século XVIII, completa o conjunto arquitetónico de Santa Cruz, um núcleo urbanístico que o tempo e os homens têm concordado em preservar. Branca e serena, a vila de Santa Cruz transmite a quietude que caracteriza a paisagem da Ilha Graciosa, toda ela feita de montes suaves e doces planuras. Junto à costa, o mar é pontuado de pequenos ilhéus, alguns cobertos de vegetação, onde se concentram diversas espécies de aves marinhas. E a serenidade da natureza, envolvendo toda a ilha, ganha uma inesperada dimensão humana no lugar do Carrapacho, onde águas medicinais guardam velhos segredos de saúde e bem-estar. Debaixo de toda esta quietude permanecem, porém, os vestígios da origem vulcânica da ilha, particularmente evidentes na Furna do Enxofre, localizada no interior da cratera de um antigo vulcão. A cerca de 100 metros de profundidade, uma enorme gruta com uma abóbada de 80 metros de altura e um lago subterrâneo de água sulfurosa, a Furna do Enxofre é um verdadeiro monumento da natureza vulcânica da Graciosa, e evidente também noutras furnas de menor dimensão espalhadas pela ilha. Poeiras, aridez e solidão são as reminiscências telúricas da erupção vulcânica de 1957 nos Capelinhos, Ilha do Faial. Durante alguns meses, os abismos do mar revelaram todo o seu mistério de lava e de cinza, num longo grito de fúria que esculpiu o espanto nas almas e uma nova paisagem na ilha. Dias e dias de angústia que rasgaram a vida cotidiana e que provocaram uma verdadeira sangria de gente rumo à imigração. Para trás, ficou uma ilha inteira a tentar refazer-se do susto e da destruição. Aos poucos, a normalidade voltou. E sob o olhar sempre presente da montanha do pico, o Faial retomou os ritmos da vida e a pacatez acolhedora que sempre a caracterizaram. A cidade da Horta, aninhada entre a Espalamaca e o Monte da Guia, foi desde meados do século XVIII porto de abrigo natural para muitos cruzadores oceânicos. Primeiro para as embarcações baleeiras que da Nova Inglaterra demandavam estas latitudes na faina da caça à baleia. Depois para os vapores transatlânticos oitocentistas e, finalmente, já no século XX, para os hidroaviões que ligavam as duas margens do Atlântico e que aqui amaravam em escala de repouso e reabastecimento. A cultura de cais que se foi forjando, a par da influência exercida pela colónia inglesa residente na Horta no século XIX, contribuiu para o surgimento de um certo espírito cosmopolita que, sem deixar de preservar a identidade local, cultivou hábitos de hospitalidade e de convívios heterogéneos. E ainda hoje é assim. A pacata e acolhedora cidade da Horta recolhe no seu porto e na sua marina os peregrinos de todos os mares. E aqui, neste pequeno café, sob a proteção e o sorriso afável do velho Peter, perpetua-se a tradição. Este é o espaço das artes do mar, dos encontros e reencontros, das tertúlias dos viajantes, mas é também a sala dos que gostam de receber visitas de longe e de ficar a ouvir histórias de tempestades e calmarias.
Verdadeiro porto de emoções e afetos, este local, conhecido em todo o mundo, recolhe as lembranças dos que aqui chegaram, tal como os molhos do Porto recebem, num adeus auspicioso, as pinturas rituais dos que partem para novas aventuras. Marcas do passado, dentes de baleia artisticamente gravados, a arte de scrimshaw, uma arte que já vai faltando matéria-prima, agora que as baleias e cachalotes apenas se caçam com o olhar curioso e protetor de biólogos e amantes da natureza. Mas do outro lado do canal, na Ilha do Pico, onde foi grande a tradição baleeira, é possível encontrar bem viva a memória desses tempos heroicos, em que a fome se matava enfrentando o monstro e o medo do mar. Na freguesia das Lajes, as histórias dos velhos baleeiros ainda animam as conversas da ocasião. São histórias de heroísmos e de tragédias, que lembram tempos de vida muito difícil, em que a subsistência dependia da perícia e da sorte, numa luta desigual entre os homens e o gigante do mar. Lembranças que passam hoje pela preservação em museu de tudo o que se relaciona com a caça à baleia e com a transformação desta em óleo, o produto final que era a verdadeira riqueza proporcionada pela baleia. Instrumentos, técnicas e equipamentos que se podem reencontrar no Museu dos Baleeiros nas Lajes e na restaurada Fábrica de São Roque. Divididos entre a terra e o mar, os homens do Pico sempre fizeram da caça à baleia um complemento da atividade agrícola. O solo da ilha, pobre e rochoso, sempre foi difícil de trabalhar, produzindo apenas o indispensável para a subsistência. Mas o engenho e a infinita paciência de quem vivia sujeito a tão limitados recursos conseguiram fazer nascer na ilha-montanha uma singular cultura vitivinícola. Tempos houve em que a fama do vinho verdelho do Pico se derramou pelas mais ricas mesas das cortes europeias. Hoje os tempos são outros. Mas as vinhas continuam a brotar do chão calcinado, verdes pinceladas de vida emolduradas a negro em currais de saber ancestral. Do cimo da sua majestade, a montanha vigilante guarda os seus tesouros. Extensas áreas da ilha permanecem cobertas de uma vegetação endémica e virgem, que, a par das lagoas e da rocha negra dos vulcões, compõem um quadro de beleza natural e agreste, cada vez mais raro nos dias que correm. Verdadeiro coração do arquipélago, a Ilha do Pico é avistada em várias ilhas vizinhas. Para a Ilha de São Jorge, ela é uma presença dominante, como que um pedaço da sua própria identidade. A montanha do outro lado do canal completa a paisagem silenciosa e austera de uma ilha que aprendeu durante séculos a cuidar carinhosamente das suas diferenças. As fajãs, de uma beleza singular, são recantos de amenidade, onde o mar abraça pomares, terras lavradias e lagoas de grande riqueza biológica. E até por detrás de uma singela construção se descobrem nesta ilha tesouros inesperados.
É o caso do interior da igreja de Manadas, consagrada a Santa Bárbara, revestido de uma tão rica composição barroca que justificou a sua classificação como monumento nacional. No alto da sua costa escarpada, São Jorge espraia-se em largas extensões de pastagens, afirmando uma vocação agropecuária de longa tradição. Mas até nesta atividade, que se confunde com a identidade económica geral do arquipélago, esta ilha cultivou uma diferença que se afirma na singularidade dos seus afamados queijos. As pequenas unidades de produção artesanal, nas quais a modernização de equipamentos não adulterou a tradição das técnicas, continuam hoje, como no passado, a produzir um queijo de travo forte e peculiar. Diferente de todos os outros, é sem favor o mais famoso e procurado queijo dos Açores. A genuidade artesanal é, de resto, o que diferencia também o trabalho dos teares jorgenses. Com desenho, cores e trama de matriz original de São Jorge, estas mantas só se fazem nesta ilha, embora haja tecelagem tradicional noutras ilhas do arquipélago. O artesanato é, aliás, uma das mais ricas manifestações da criatividade popular açoriana. E na ilha de São Miguel coexistem ainda hoje, na arte da cerâmica, duas expressões distintas. Uma, produzida em Vila Franca do Campo, remete para uma tradição multissecular e apresenta o aspecto despojado do barro cozido, com o fim utilitário de responder às necessidades de um cotidiano remoto, pouco disponível para elaborações decorativas. Outra, produzida na Lagoa, tem origem no século XIX e alia padrões formais e decorativos originais a técnicas de vidrado e resistência de gosto mais recente. Estas peças fazem parte da imagem hoje perpetuada em museus da casa tradicional açoriana. Mas passado chega-nos também através de artes mais eruditas. A pintura de Domingos Rebelo documenta de forma naturalista a vida do povo micaelense de outros tempos. Telas que são um verdadeiro mundo de referências culturais e que nos mostra o apego à terra de todos os que partiam em busca de melhores dias. Telas que falam de saudade e de fé. Traços que perduram ainda hoje na sociedade açoriana, apesar de as condições de vida serem hoje tão diferentes que praticamente fizeram esquecer esse desejo quase inato de emigrar que caracterizou tantas e tantas gerações de açorianos. No entanto, a saudade é ainda um sentimento atual, que se vive e se mata com maior intensidade uma vez por ano, durante as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Rituais do passado que permanecem pela continuidade da fé, assim são as romarias da Quaresma. Todos os anos, ranchos de homens percorrem as estradas da ilha em romagem de penitência. Noutros tempos eram camponeses quase todos. Hoje a composição social destes ranchos mudou, mas dilui-se sob a igualdade dos trajes, unidos todos no mesmo sacrifício e na mesma condição de romeiros.
nossos pais, alheia aos sentimentos dos homens, mas recebendo deles o trabalho e o amor, a terra cumpre também os seus ciclos anuais, vestindo-se de tonalidades diferentes e enfeitando-se das flores de cada estação. Mas em qualquer momento do ano é possível descobrir na ilha vistas sublimes e recantos de beleza inesperada. Em qualquer momento é possível surpreender o eterno abraço entre a terra e o mar. Nos Açores, o contacto com a natureza faz-se todo o ano com agrado. As temperaturas são amenas e a luz do outono e do inverno, coada pelas nuvens, oferece inesperados flagrantes de lugares há muito conhecidos. Até a chuva dá à ilha encantos insuspeitados. Mas no verão, é possível saborear toda a natureza com maior intensidade. O sol e o apelo do mar são uma tentação a que se sabe bem ceder, usufruindo de todos os recursos modernos que tornam ainda mais aliciantes os encantos da ilha. A ilha de São Miguel, que no passado soube fazer da fertilidade a riqueza que exportava em navios carregados de trigo, pastel ou laranja, há muito que aprendeu a experimentar novos rumos para o desenvolvimento. Foi o que aconteceu no século XIX, quando a doença dos laranjais pôs em risco a maior riqueza económica da ilha. A alternativa foi então introduzir novas culturas que aproveitassem as condições naturais da terra e que, ao mesmo tempo, permitissem acertar o passo com a modernidade económica europeia, desenvolvendo algumas indústrias locais. A produção e transformação do tabaco, da espadana e da batata doce tornaram-se culturas agroindustriais reanimadoras da economia, enquanto que, por outro lado, se apostava no exotismo e na diferença de qualidade como mais-valia da terra. A cultura do ananás fez introduzir na paisagem das grandes quintas dezenas e dezenas de estufas, que ainda hoje testemunham a continuidade desta produção, verdadeiro símbolo da qualidade e da persistência da agricultura micaelense. E a coroar esta aposta na inovação,
A introdução da cultura do chá foi um ato de arrojo económico que exigiu a vinda para São Miguel de 2 chineses que aqui deixaram o seu saber ancestral. Hoje, na ilha de São Miguel, ainda existe em plena elaboração a única fábrica europeia de produção de chá, cuja matéria-prima é desde há um século produzida localmente. Nos tempos que correm, embora as circunstâncias sejam diferentes, a ilha de São Miguel continua convicta de que a sua melhor riqueza reside no aproveitamento criativo dos seus recursos naturais. Por isso procura cultivar um equilíbrio eficaz entre a vida natural e as exigências do progresso. E cuidando dos seus núcleos urbanos, procura também valorizar o património construído pelas antigas gerações. Artistas plásticos, escritores e poetas, bem como homens da política e da ciência, legaram aos tempos modernos toda uma herança cultural e artística de expressão singular e de que são exemplo bem significativo as obras que ilustram a interpretação açoriana da arte barroca. As heranças do passado traduzem a profunda religiosidade que sempre marcou o viver açoriano. Mas testemunham também, principalmente nesta ilha de São Miguel, a rendição incondicional dos homens à terra, que mesmo inconstante, desde sempre os seduziu pelo exotismo e pela subtil sugestão de paraísos longínquos. Aqui, no Val das Furnas, há muito que todos sabem que o segredo das origens habita perto. Mas o temor que de vez em quando acorda logo se esbate perante a beleza rara e poderosa da respiração da terra. Este é um lugar em que os homens se encontram de frente com a verdade da natureza, tão exuberante e encantadora quanto fatalmente assustadora. E, no entanto, sempre prevalecem os seus encantos misteriosos. Nas suas águas, os micaelenses encontraram curas milagrosas e nas suas entranhas descobriram o secreto condimento para um dos mais exóticos pratos da gastronomia local. E até este prato, servido hoje com requinte aos visitantes, nos fala de um passado de vida simples e natural. Ele é uma recriação moderna da refeição despojada dos habitantes pobres do vale, que coziam inhames ou batatas em buracos feitos na terra. Também os banhos eram tomados primitivamente em pequenos abrigos feitos de ramos de árvores. Hoje, a ilha de São Miguel tem nas Furnas uma moderna unidade de hidroterapia, juntando assim também neste campo o saber da tradição às modernas conquistas da técnica e do conforto. E parece que quanto maior é a longura, mais sumptuoso é o espetáculo da natureza. Tudo tem o ar intocado de uma dádiva dos deuses. E o olhar perde-se, sem saber onde fixar-se, se na embriaguez dos verdes e das flores, ou no mistério espelhado das lagoas, se na vertigem das cascatas, ou no abismo secreto das grutas. Mas esta pequena ilha, fustigada por ventos e marés, reserva a surpresa do sol para quem, acima de tudo, ama a natureza e se sujeita aos caprichos meteorológicos de um verdadeiro sentido de descoberta e de comunhão telúrica. Verdadeiro relicário natural, a Ilha das Flores concentra uma riquíssima diversidade botânica, geológica e hidrológica
que justifica a classificação de grande parte da sua área central como reserva florestal natural. Alongando o olhar na miragem de outros mundos, a Ilha das Flores foi, nos tempos da navegação à vela, ponto de referência e de correção de rotas. E sendo o mais ocidental recanto da Europa, continua hoje a ter um significado especial de fronteira geográfica e política. Era do Novo Mundo que vinham há mais de 3 séculos atrás as naus da prata e do ouro. E por aqui passavam, ricas e frágeis, prontas para o saque longamente esperado por piratas e corsários franceses e ingleses. Eles conheciam bem estas 2 pequenas ilhas, as Flores e o Corvo. Quando a espera se alongava, eram elas que lhes garantiam a sobrevivência. A pilhagem ou o negócio eram 2 linguagens bem conhecidas por aqui. E não andará longe do instinto de autodefesa a razão pela qual Vila Nova do Corvo cresceu assim, de ruas estreitas e emaranhadas, de casas quase ligadas num abraço, vigiando o mar da altura das suas pequeninas janelas. Histórias de tempos de isolamento e de autossuficiência. Estes moinhos de pedra, alguns dos quais ainda hoje funcionam, têm uma cúpula rotativa que permite às velas triangulares acompanharem a direção do vento. Este pequeno pormenor torna-os uma preciosidade etnográfica, mas também documenta a contingência de um longo passado em que o pão, mais do que alimento, significava a sobrevivência que não podia ficar sujeita à inatividade dos moinhos por falta de ventos favoráveis. Histórias de outros tempos. Fios de memória com que se foram tecendo os laços que prendem os homens a estas ilhas. Ilhas portuguesas que ao longo dos séculos foram construindo lentamente uma identidade singular, ditada pela geografia e pela história. Uma singularidade traduzida na instituição em 1976 de um regime de autonomia político-administrativa que faz hoje destas 9 ilhas atlânticas a região autónoma dos Açores da República Portuguesa.